Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje estaremos fazendo aí a correção das duas últimas atividades, tá? Sobre constante de equilíbrio. Esse conteúdo será o conteúdo da nossa avaliação. Reforço com vocês a importância de assistir o vídeo. O vídeo é uma maneira de vocês terem esse conteúdo, de poder acessar a hora que vocês quiserem, porque está gravado, tá? É um apoio na hora de resolver as atividades, será um apoio na hora da avaliação, porque pelo Meet eu não terei como calcular com vocês e nem hora de prova é hora do professor ensinar como faz, né? Por isso estamos aqui, estou gravando os vídeos para que no dia da prova não haja dúvida. Tá? Então, eu estou explicando no horário da aula, eu tenho perguntado, quem tem dúvida, né? Me manda mensagem no privado, que eu vou ter todo o prazer de explicar e tirar as dúvidas, tá? Agora, no dia da prova, eu não vou explicar como calcula, da onde sai, não vou, tá? No dia da prova é questão assim, de não entender a questão. No dia da prova, gente, a questão assim, não entendi uma questão, não entendi, foi algum erro de digitação, alguma coisa desse tipo, tá? Agora, explicar como faz a questão, isso não será possível, tá? Porque eu estou aqui dando as ferramentas que vocês precisam. Eu tenho gravado o vídeo, mas tenho visto que a visualização tenha sido poucas, ou seja, nem todos os alunos estão assistindo. Também nem todos os alunos estão respondendo as questões, né? Então a gente pergunta, fica sem saber se o aluno não está fazendo porque não quer, porque não está entendendo, aí também se não está entendendo, por que não quer perguntar, né? Então eu estou fazendo a minha parte, vamos fazer a de vocês, ok? Então, hoje eu vou colocar aqui a resolução das duas últimas atividades. A prova consiste em fazer aí, organizar aí a equação constante de equilíbrio e também calcular quando ele der os valores, tá? Então, vamos lá resolver aí essas questões aí. Como que a gente monta a expressão da constante de equilíbrio? Vamos lá. Quando eu vou fazer aí a constante de equilíbrio, e aqui quando eu boto tá sumindo, quando eu vou fazer a constante de equilíbrio, eu tenho aí a primeira reação aí, que tá assim, 2CO mais O2, aí tem aí o sinal aí da reação, 2CO2. Todo esse número que está na frente da equação, ele vai passar a ser o expoente, tá? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, porque quando eu vou abrir para escrever, a equação não vai aparecer. Então, eu vou colocar ela aqui para vocês. Vamos lá, vou escrever aí. Então, a equação, a primeira que está aí, está assim, 2CO mais O2, aí a seta. Depois da seta, a gente tem 2CO2, tá? A constante de equilíbrio, tudo que está depois da seta vai ser o meu numerador, vai ficar acima da fração. Tudo que está antes da seta vai ser o meu denominador. Então, vamos lá, constante de equilíbrio. O que eu tenho depois da seta? CO2, então CO2 vai ser o meu numerador. Esse número antes que está na frente é chamado de coeficiente, tá? É a quantidade de moléculas. Por exemplo, eu tenho 2 moléculas de CO2, tá? Esse coeficiente, ele vai passar a ser o expoente. Então, eu vou colocar assim, entre parênteses. Vou colocar entre parênteses, elevado a 2, tá? Meu traço de divisão. E aí, eu vou colocar no denominador tudo que está antes da seta da reação, que é quem? O CO. Lembrando que eu tenho aqui, também um coeficiente, então ele vai passar a ser expoente.
O sinal de mais vai ser modificado pelo sinal de vezes e a outra molécula que é o O2. Tá? Então, repararam que tudo que estava antes da seta foi o meu numerador. Tudo que estava depois da seta ficava no lugar do numerador. Tudo que está antes da seta fica no denominador. E os números grandes que estão na frente, chamado de coeficiente, passa a ser o expoente. Então, aí nós temos aí montada já a expressão de constante de equilíbrio, tá? É apenas isso, é só arrumar, tá? Vamos para a segunda. Então, na segunda eu tenho aí, ó, C mais O2, seta da reação, e aí eu tenho CO2. Vamos lá montar essa daí. Então, a expressão tá C mais O2, a seta da reação, CO2. Kc, que é constante de equilíbrio, é igual. Tudo que está depois da seta é quem? O CO2. Não tem coeficiente na frente, então não vai ter expoente. Tudo que está antes da seta é o quê? O C. O sinal de mais passa a ser vezes e o O2. Montada a minha expressão constante de equilíbrio, tá? Vamos para a próxima. A próxima eu tenho CuO mais H2, seta da reação, Cu mais H2O. Então, vamos lá montar essa expressão aí. Então, ó, Cu, que é o cobre, né? O mais H2, seta da reação, Cu mais H2O. Constante de equilíbrio vai ser igual. Tudo que está depois da seta é quem? O Cu. O sinal de mais passa a ser vezes H2O. Traço aí, tudo que está antes da seta é o meu denominador. CuO vezes H2. Está montada aí a minha expressão constante de equilíbrio, ok? Vamos para outra imagem. Aí nessa aí eu tenho a expressão aí 2NO mais O2, seta 2NO2. Vamos montar ela aí, representar ela também. Então, vamos lá. A expressão é 2NO mais O2, seta 2NO2. Vamos montar. Constante de equilíbrio é igual à minha expressão. Tudo que está depois do denominador, NO2. Lembrando que eu tenho um coeficiente, então ele passa a ser o expoente, que é o 2, tá? E o denominador NO também vai ter o expoente 2 vezes O2. Montada aí a minha expressão constante de equilíbrio. Próxima. A próxima eu tenho aí PCl5, seta, depois eu tenho PCl3 mais Cl2. Então, vamos lá. A expressão é P. Eu só estou repetindo a expressão aqui, anotando, porque quando eu vou passar para escrever aqui, a imagem da foto está saindo, tá? Por isso que eu estou copiando a expressão de novo, para vocês entenderem de onde está saindo. Então, vamos lá. Kc, tudo que está depois da seta. PCl3, o sinal de mais vira vezes Cl2. No denominador, tudo que estava antes da seta, tá? Vamos para a última. A última expressão que eu tenho aí é 4HCl mais O2, seta 2H2O mais 2Cl2. Então, vamos lá montar. Vou repetir a expressão aqui para a gente ter anotadinho.
4HCl mais O2 seta 2H2O mais 2Cl2. Constante de equilíbrio, Kc, vai ser quem? H2O elevado a 2, Cl elevado a 2, certo? Sobre HCl elevado a 4 vezes O2, tá? Esses expoentes são esses números grandes que estavam na frente, ok? Então, aí está um exemplo de como que se monta a expressão constante de equilíbrio, tá? Não tem mistério, é uma coisa fácil. Assistindo os vídeos, vocês vão conseguir fazer, tá? Agora, a gente vai fazer, resolver as questões quando tiver cálculo, quando a fórmula, a molécula tiver um valor de massa e a gente vai ter que calcular, tá? Vamos passar para esses exemplos agora. Vamos lá. Foi a aula aí, a última aula do dia 2/6. Vamos lá. Aí tem aí a primeira imagem aí, é para montar as expressões que acabamos de fazer, vários exemplos, então já sabe como é que é para fazer, tá? Então, nós vamos se atenhar aí ao cálculo, que não fizemos nenhum aqui. Então, vamos lá aí ao exemplo do cálculo, como que é feito. Então, vamos lá. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe, ó, tá apagando, ó, existe, aí vai estar aí, ó, 0,5 mol de N2O4. Então, ele está dizendo que N2O4 vale 0,5, tá? Com 2 mol de NO2. Então, ele disse que NO2 vale 2. Segundo a equação é N, a equação é ó, N2O4 seta 2NO2. Essa é a minha reação, né? Aí primeiro a gente vai montar aí a expressão e depois a gente vai calcular, ok? Então vamos lá. Então, vamos fazer essa questão aí. Vou montar primeiro aí a minha constante de equilíbrio, tá? Peraí, vou botar a fórmula aqui de novo, peraí. Para deixar tudo bem esclarecido. Então, a reação que ele deu lá no probleminha é a seguinte: N2O4 seta 2NO2, certo? A reação é essa aí. Aí, agora eu monto minha constante de equilíbrio. Lembrando, tudo que está depois da seta vai ser o meu numerador. Se tiver um número na frente, que é o coeficiente, ele vai passar a ser o expoente. Então, NO2 elevado a 2 sobre N2O4, certo? Agora, eu vou substituir pelos valores que o problema me deu. O problema me deu que NO2 vale 2 mol. Então, no lugar de NO2, eu vou botar 2. E o expoente vem acompanhando. E o probleminha me deu que N2O4 vale 0,5, tá? Então, vamos calcular isso aí. 2 elevado a 2 dá 4. Repito, 0,5. 4 dividido por 0,5 dá 8. Achei aí o meu resultado da constante de equilíbrio dessa reação, tá? Então, aí, quando o probleminha ele der os valores, então, além de você montar a expressão, você vai calcular, porque ele quer saber o valor da constante de equilíbrio, tá? E aí, a gente vai calcular, ok? Tira print aí, se for o caso do vídeo aí, para poder saber como resolver as demais. Vamos fazer mais uma. A última aí.
a gente tem a expressão, a reação é CO mais H2O, CO2 mais H2, tá? Então, vamos lá copiar lá. Aí ele disse que os valores, né? 0,335 é o mol de CO. 0,335 é o mol de H2O. Tá vendo os valores? 0,665 é o mol de CO2 e 0,665 é o mol de H2. Então, nós vamos, já tem a reação aí, nós vamos montar a expressão e depois substituir o mol, o número de mol dessas moléculas. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos anotar aqui a expressão, a reação. CO mais H2O, seta, CO2 mais H2, tá? Aí a gente monta a constante de equilíbrio. Kc é igual CO, não tem coeficiente, né? Vezes, vou ver meu pintinho aqui. Vezes H2 sobre CO vezes H2O. Substituindo aí pelos valores, ele diz que o valor de CO2 vale 0,665. Ele diz que o valor de H2 também vale 0,665. O valor de CO vale 0,335. E o valor de H2O vale também 0,335, tá? Calculando isso aqui, multiplicando 0,665 por 0,665, vai dar 0,442. E multiplicando 0,335 vezes ele mesmo, vai dar 0,112. Fazendo aí a divisão disso aí, nós vamos achar o valor de 3,94, tá? Aí nós calculamos o valor da constante de equilíbrio, tá? Então, nessa correção, vocês têm tudo que vocês precisam saber, que vai cair na prova. Montar a expressão de constante de equilíbrio e calcular quando eles derem os valores, tá? Apenas vai cair isso na nossa avaliação. Então, estuda essa aqui, vai ficar como revisão para vocês. No dia da aula também vou postar esse vídeo no grupo para poder auxiliar os alunos que não estão acessando a plataforma, tá? E qualquer dúvida, manda mensagem, ou manda no meu privado, ou fala lá nos comentários da plataforma, tá bom? Ok? Beijo, pessoal. Fique com Deus.